Olá, estamos no ar aqui pela TV Assembleia com mais um programa Personalidade. No Personalidade de hoje a gente vai entrevistar um multiartista, um professor da universidade, um promoter. Nós estamos falando aqui do nosso queridíssimo Ricardo Cabuz. Ricardo, prazer tê-lo aqui. Né? Já tivemos lá no nosso outro programa, Alagoas Arte e Cultura, há bastante tempo. Né? E agora aqui no Personalidade, que é um programa feito para que o alagoano conheça um pouco mais das pessoas que intervêm em Alagoas, que tem uma história, que tem uma trajetória. E se é uma coisa boa de ficar velho é ter trajetória, né? A única coisa, uma das únicas boas que tem é você construir uma trajetória. Mas nem sempre boa, porque às vezes a trajetória é ruim. É bom quando a trajetória é boa. E no caso aqui, a trajetória... Muito legal estar com você aqui para a gente conversar e o alagoano te conhecer um pouco mais. Viu? Obrigado, Paulo, pelo convite, né? É um orgulho para mim estar aqui, né? Poder compartilhar as histórias e as trajetórias, né? A coisa do caminho que a gente fez até agora, né? Até agora, né? Porque ainda pretendemos continuar. Porque por querer mesmo a gente fica aqui um bocado, né, Ricardo? Pois é. Veja bem, normalmente a gente vai lá para o princípio e para as raízes, para o comecinho mesmo, para o nascimento, para as origens, para onde nasceu, é isso aí. Então vá começando aí, vá. Vamos lá. Levantei a bola aqui e você vai dizendo aí. Não interrompa aí no meio que eu converso com sua aluna. É para conversar mesmo. O negócio aqui é um dedo de prosa, como diz a história. Bom, eu nasci em Maceió, né? Sou nascido e criado. Eu sou aquele alagoano maceioense, né? Raiz. Né? Nasci ali aqui perto, né? No centro da cidade, na Paulo Neto, mas vivi a minha infância toda no Farol, na Rua dos Bandeirantes, perto do Parque Gonçalves Ledo, Ladeira do Brito. Então aquela região é a minha região, né? Ladeira dos Martírios de um lado, Ladeira do Brito do outro, e tinha aquela turma da rua, né? Na época que a rua tinha turma que tinha barro, não tinha calçamento, era tudo, né? Ali também? Era totalmente no barro, não. A minha infância toda era brincando na rua ali, e jogando bola, chimbra, ferrinho, peão, essas coisas de menino, né? Ali numa rua extremamente eclética. Então, que tinha pessoas de todas as classes sociais, de todos os matizes, política, ideológica, gênero, o que você imaginar de variedade, eu tive na minha infância e juventude nessa rua. E que eu acho assim, eu costumo até dizer, né, quando as pessoas perguntam, eu devo muito à minha formação eclética de fazer muita coisa, a ter vivido isso. Eu era muito jovem e aquele menino que era muito curioso, né? Extremamente. Então eu ficava ouvindo a conversa dos velhos. Dos velhos era o cara de 10 anos, né? Então, o mais velho... Eu me lembro que naquela região ali morava, digamos, Esmargato. Sim, mas Esmargato chegou depois. Chalita. A Pierre Chalita é meu vizinho. Pierre Chalita é meu vizinho. O Ismar chegou bem depois. Mas o Chalita era vizinho, né? A casa dos meus pais era fundo com a do Chalita. Então, a pitombeira da casa do Chalita, eu pegava a pitomba de lá e a de cá caía para lá. As pitombeiras eram vizinhas, assim, de fundo. Se conversavam. E a gente comia dos dois lados. Conversa das comia pitomba. A gente comia as pitombas. Deu um poema isso, né? A conversa das pitombeiras. E era assim, a fruta da minha infância, né? As pitombas lá. Azedinha. Mas tinha as docinhas. Não, a gente aprende, a gente aprende a hora. Você escolher a pitomba. Escolher a pitomba. Porque fruta, aquela coisa, a gente vai aprendendo com o convívio, né? Tem que estar no tempo certo. No tempo certo. No momento certo. Mas quando você é fanático, você come de todo jeito. Azedinha mesmo. Azedinha mesmo. Então, assim, era essa base ali, onde tinha militantes de esquerda, que a gente nem sabia o que era, mas tinha pessoas que foram... Então, Alba Correia, que é uma militante, morou lá nessa rua, né? Tinha o Zé Elisiário, morou lá. Carlos Libelu morava lá. Eu me lembro, o Jorginho, o irmão dele. Isso, né? Então, assim, uma rua com muitos personagens diferentes, com muitos personagens distintos. E eu tive o prazer de estar lá, né, com todas as agruras possíveis de um lugar desse, Ricardo, de brigas. Sem querer interromper, já lhe interrompendo, vamos explorar um pouco mais esse personagem, porque você falando eu comecei a me lembrar. Sim. Porque ali no Parque Gonçalves Ledo tem também uma grande poetisa, Lucy Brandão. Lucy Brandão, era do lado, sim, claro. A Lucy era muito mais velha que eu, quer dizer, a diferença, mas era aquela pessoa assim que... A Lucy é mais ou menos da minha geração. Pois né? mas assim, eu inclusive acabei de gravar para um Minuto de Poesia um poema da Lucy agora, recente.
para lá. Um excelente então, poeta. Pois é. E, assim, Lucia era da região também, só que era de outra, mais velha um pouco, porque né, quando é criança, 2, 3 anos fazem diferença, mas ali misturava tudo. Só que a Lucia era mais... Eu me atenho a isso porque, para mostrar que também esse programa serve para isso, quando a gente fala do nascimento, toda vez começa, mas é para mostrar um pouco onde as pessoas viviam e como era Alagoas, porque aquela era uma região interessante, né, do Parque Gonçalves Leite, que era grande, tinha um Mobral. Tinha Mobral ali em frente, ali, a Ladeira do Brito, que tinha... teve também aquele negócio do Rotary Club. Rotary, né, tudo tem a escola, ali, ficou ali, né, e pessoas que moravam ali, que a vida circulava um pouco por ali, não é isso? E muito próximo do centro, quer dizer, a gente descia a ladeira e estava no centro. Tinha uma livraria perto, a Casa da Linda Mascarenhas, tudo era ali perto. Tinha muita coisa. Livraria da Dona Irene, se eu não me engano. Era na Ladeira do Brito. Na Ladeira do Brito. Onde exatamente. morava Vitor Palmeira. Vitor Palmeira, Elber, morava o Marcos, o Teda. Não tinha uma galera. Não rapaz. Tinha uma galera, não. A galera existia era grande. Essa convivência. Existia. E com todas as. Com as proximidades e as brigas normais também de turma. Toda né? Tinha aquela coisa dos anos 70, né? Quer dizer, eu peguei 60, 70, né? Quer dizer, no início dos anos 70, que era o auge, assim, quando eu estava com 6, 7 anos. E aquelas turmas mesmo, né? Assim, como eu era aquele menino mais tímido, eu me metia de curioso, mas eu era magrinho, pequenininho. Então, eu era aquele medroso que quando tinha briga, eu me afastava. Mas de vez em quando dava um murro e saía correndo. Eu era aquele cara... Porque corria rápido. Corria muito rápido. E eu era aquele que não ficava na briga. Eu batia e saía correndo para não levar o segundo. Eu era muito medroso, né? Aquela coisa de menino, mas você vai formando as amizades e o respeito que as pessoas hoje, quando a gente se encontra, os que sobreviveram, né, da época, é sempre uma lembrança muito boa. É sempre uma lembrança muito boa. Então, o centro da cidade pulsava, né? Sim, aí o teatro... E descia para o centro mesmo. A gente podia andar Qual era o programa, cara, assim? Era descer, ver as vitrines, né? Era ver as vitrines, a gente ia, olha, era coisa, ir para o teatro e para o cinema, principalmente para o São Luís ali, que era próximo. Então, pegar aquelas filas de milhões de quilômetros para assistir os Trapalhões, quando começou. Então, tinha todo aquele processo dos anos 70, né? Que é o auge ali que eu vivi, aquilo ali. E os colégios ali próximos, né, que eu estudei no Santa Terezinha e depois no Sacramento. Então, era tudo ao redor daquela área. Então, uma coisa muito próxima. Tinha o pessoal do Marista, meus primos. Então, a minha família toda, Cabuz, morava por ali. Então, era tudo na região, na Antônio Brandão, na São Gonçalo, por ali, a região da família, né? Aí você fala, a minha família Cabuz. Então, vamos mergulhar na família agora. Eu tenho uma família... Como é que... veio essa família para cá, como é que são os Cabuz, porque hoje a presença da família Cabuz é grande em Alagoas, né? Porque ficou e em vários setores, no setor do comércio, a gente tem o Palato, sempre teve a Chupes, que fica frio agora. Fica frio, então... os Cabuz sempre tiveram uma inserção, principalmente no comércio. Isso. Né? A Casa Cabuz, a Casa loja Recife, que era a Casa Recife era da minha avó, que era materiais de fogão. A de fogão era a Casa Cláudio. Casa Cláudio, também isso. Dos Cabuz. Também, então, também. Como é que essa família vem bater aqui? Como é a história dessa família? Essa família, a família de meu pai, né? A família de minha mãe é outra história, que é do sertão. Então eu tenho árabe. Fala chega depois nas duas, sim. Não, claro. E outra coisa. E eu tenho a base nas duas. Eu bebi muito das duas. Né? Então, a família Cabuz era uma família sírio-libanesa. Que é do seu pai. Que é do meu pai, né, que imigrou no início do século passado, um pouco mais de 100 anos. Imigrou para cá, para o Brasil. Uma parte grande veio Recife e Maceió, outra parte foi para Manaus, outra parte para Corumbá, uma parte para o Rio, Salvador. Espalhou-se. Esse núcleo que veio, porque eram alguns irmãos, aquela coisa, veio um primeiro, depois traz os outros, meio fugidos, que eles eram cristãos ortodoxos. Inclusive meu bisavô, ou trisavô, não tenho certeza agora, acho que era meu bisavô, pai do meu pai, ele era arcebispo, inclusive, dessa igreja lá. Né? Ortodoxo, que é cristã, né? Que é daquela cisão que houve nos séculos bem atrás lá com a Igreja Católica. E eles vieram para o Brasil por causa que, na época, lá a Turquia, os muçulmanos começaram a tomar conta ali. Inclusive a cidade da origem da minha avó é Mardin, que hoje é Turquia, na época era Síria. Né, quando ela nasceu. Então ela nasceu na Síria e depois, hoje, nossos parentes que vivem ainda lá, vivem na Turquia. Eles são nascidos turcos hoje.
né? Então, e que são totalmente diferentes, árabe e turco, do ponto de vista do conceito. A gente mistura tudo a gente aqui, mistura judeu, árabe, turco, judeu não tudo tem nada, mas aqui a gente joga a mesma tudo, coisa. Joga tudo lá. Tudo a mesma então, coisa. E como para mim, eu sou alagoano, maceiense, eu não ligo muito para esse negócio, nem um pouco. Mas você, dessa cultura, você guarda alguma coisa aí? Comida. Né? Comida. Prioritariamente a comida árabe. Que era feita em casa. Era feita em casa, então eu ia para casa da minha avó, minhas tias cozinhavam, minha tia cozinhava super bem. Era maravilhoso. Então, assim, inclusive, assim, eu terminei que eu aprendi depois de algum tempo a cozinhar alguma coisa. Eu me viro, assim, eu sei fazer alguma coisa para me virar. Charutozinho. Charuto é fácil, o charuto dá um trabalho da peste. Eu gosto mais de fazer um tabulezinho, dá trabalho, aquela coisa, sabe, dá mais trabalho, mas dá para fazer, né? Mas eu gosto do pastel árabe, tem várias comidas, né? O quibe, obviamente, e tal. Eles usam muito queijos de cabra, hortelã, tem os temperos, né? Tem os temperinhos próprios, né? Que usa uma canela ali misturada com... Quibe cru. O quibe cru maravilhoso, né, e tal. Então, assim, tem a coisa da culinária, mas eu, por exemplo, não aprendi a língua, aprendi 2 ou 3 palavras na época, não sabia o que significa, que era brincadeira de menino, porque o que aconteceu? A imigração faz com que o imigrante queira se incorporar no país. Então, eles começaram, os primeiros que vieram, a família que veio, ela não manteve essa coisa da língua. Na família todo mundo falava em português, com todos os sotaques carregados, mais antigos. Mas eu não via ninguém falando árabe. Claro, eu nasci em 64, eles chegaram no começo, quer dizer, tinham 50 anos que estavam aqui mais ou menos. Então, a primeira geração já tinha 50 anos que estava vivendo, então eu já tinha aprendido português suficiente. Então, mas eu nunca vi ninguém falando árabe na família. Avó, não, nada. Nunca ouvi nenhuma conversa entre eles árabe. Todas as conversas eram em português, né? Com sotaque carregado, mas sempre em português. Então eu não tive a língua árabe como uma relação com ela. Né? E a referência da cultura? Eles falavam? Pouco. Dança, pouco, em casa, pouco. nas festas, nada. Eles já tinham... Muito pouco. A família é muito discreta nesse aspecto, sabe? Sempre foi muito ali no contexto da loja, quer dizer... Então, sempre comerciante, abriram loja em Recife aqui, então minha avó tinha casa Recife, e eu era o pirralhozinho que ficava lá, eu trabalhava, na época que não era um trabalho, mas eu ficava trabalhando efetivamente no caixa da loja, eu era muito bom em matemática, essas coisas, então aquele menininho que as pessoas ficam, eita, ele faz as coisas lá, e eu fazia... Faz as contas. Faz as contas. Só que eu fiz caixa, eu fiz pacote, eu vendia, eu aprendi, Casa eu fiz Recife. Na Casa Recife, na Rua do Comércio, já fechou, não tem mais. Mas assim, a gente herdou a loja... quando meu tio, o tio Rafael e vovó Raquel, que eram os donos, aí quando ele faleceu, ficou para mim, aí deixei para o meu irmão, porque eu já era professor, já estava noutra vibe, minha irmã médica também, aí meu irmão que ficou com a loja durante um tempo e depois também fechou. Na época a mudança, o armarinho deixou de ser uma coisa, era um armarinho, né? Vendia retróis. De um tudo. De retróis, né? Fechicler, né? Que não era zíper, era fechicler, que era do francês. A pregos. Lá não tinha prego, não lembro, mas tinha baralho, vendia, sabe, Copag, e a gente jogava, pronto, outra coisa, a família jogava buraco muito, era muito de jogar buraco, era todo mundo ali, chegar de noite na casa de meus avós, meus tios, todos jogavam baralho, né, buraco, era uma coisa assim muito clássica da família também, do jogo de baralho, nunca dinheiro, era aquele jogo só por diversão. Você está falando dos seus avós mais. Meu avô, minha avó, meu avô que rumo tomou, seu pai era o professor Arlindo Cabuz. Papai virou... E sua mãe, que rumo tomou o seu pai já? Ele não foi mais para o comércio. Isso, papai não gostou dessa história de comércio, papai nunca gostou, papai virou professor universitário muito cedo. Né? Papai também tinha esse... formação ele era engenheiro civil, papai é engenheiro e mamãe é engenheira. Mamãe nasceu em Propriá, mas viveu em Penedo, e meu avô... Propriá, ela nasceu em Propriá, sergipana. Papai nasceu em Recife, meu pai era pernambucano, minha mãe é sergipana, e eu nasci no meio, aqui, nasci em Maceió. Né? Ele de descendência árabe, e ela brasileira mesmo. Brasileira, total. A minha avó era de Sergipe, de Aquidabã, em Propriá, daquela região ali, próximo de Propriá. E meu avô materno, ele era de São José do Belmonte, que aí é outra história fantástica que eu tenho orgulho do caramba. Conta ela. São José do Belmonte é sertão de Pernambuco, fronteira com Ceará e Paraíba. Em São José do Belmonte, onde tem a Pedra do Reino, famosa Pedra do Reino, inclusive eu tinha cavalgado. O Ariano Suassuna. Ariano era amigo do meu primo, o Clécio. Clécio tem um castelo, cara. A minha família tem muito doido. Quando as pessoas acham que eu sou o mais são. Provavelmente. Entendeu? Provavelmente, né? Porque eu ainda consigo ter. Olha, esse cara construiu um castelo. Tem um castelo. Castelo de São José do Belmonte. É do meu primo.
E ele faz um castelo armorial. Legal, se o nosso diretor puder pegar esse castelo de São José do Belmonte aqui, que é do primo, vê aí, depois a gente bota um pedacinho dele. Porque é uma loucura, o cara fez sozinho. Louco, eu já vi isso até em matéria. Tem matérias em tudo que é canto. Fantástico, se eu não me engano, o cara construiu mesmo. Ele construiu, entendeu? Aquele então, miserável daquele doido é seu primo? Meu primo. Então, meu avô, que era tio dele, ele é primo, quer dizer, meu avô... Castelo de São José do Belmonte, é o castelo armorial. São José do Belmonte, é o castelo armorial, que eles chamam, inclusive, por causa da questão do armorial do Suassuna, daquele movimento do Suassuna. E tem a cavalgada, cara, de São José do Belmonte para Pedra do Reino, que é no município. Eu fiz isso alguns anos atrás, cara, só que eu fiz de carro, porque eram 20 e tantos quilômetros. A cavalo. Eu e um dos primos fizemos. Nós vamos ver depois que isso é bom. Eu monto, mas 20 e tantos quilômetros no sol quente já era muito, aí eu preferi não. Outro primo que fez se lascou, outro lá mais na coisa. Mas assim, andou de perna aberta durante 6 meses, né? Vai lembrar. Mas é muito, assado. Mas são experiências maravilhosas. Então, São José do Belmonte é o sertão. São José Belmonte. É o sertão. Então lá eu passei algumas férias na minha juventude. Então eu bebi da... É esse? É esse sim. Rapaz, o cara construiu. Ele construiu. Ele é o arquiteto, inclusive. Ele não é arquiteto, não. Ele é comerciante. Mas ele que projetou tudo. E dentro, como é dentro? Cara, dentro são cada andar é de um jeito. Então, bota aí de novo o castelo. O último andar, ele fez um museu. São José do Belmonte. Olha ele aí. É dentro, cara. São vários andares mesmo. Andares. No último andar é um torre que é presa a Cinderela. Isso. Ele faz com origem árabe, inclusive. Com interessante, ele casou. Esse cara casou com uma prima minha. Ele é meu primo por parte de mãe. E ele casou com uma prima por parte de pai. Por acaso, sem nem saber. Meu pai e minha mãe é Cabuz e Carvalho. Ele é do Carvalho, só que é Novaes, que é primo. E casou com uma prima minha, Cabuz. Então, tem 3 situações. Tem ele e tem um outro casal também que juntou Cabuz com das 2 famílias. Houve 3 casamentos aleatórios, sem ninguém ser apresentado pela ordem. Foram porque se encontraram. Naturalmente. Uma coisa muito doida das probabilidades, que são raríssimas. Quando a gente se encontra, como assim, cara? O raio caiu. Pois é, o cara era comerciante de São José do Belmonte e ia comprar na loja do meu tio em Recife. Aí a filha, aí se paqueraram e aconteceu. A pessoa, quer dizer, ele não sabia de nada, né? Da história de meu pai com minha mãe. Então, a Pedra do Reino, como é? Como é essa tal Pedra do Reino? A Pedra do Reino, cara, a história é complicada. O Ariano escreveu um livro de mais de uns 800 páginas. Passou 10 anos escrevendo. Passou 10 anos. A história é um livro pesadão. Eu tive o prazer de ler esse livro, mas é um livro pesado, não é um livro para o cara ler em uma semana, não. Demora. E a história de um cara tipo Antônio Conselheiro da vida, né? Que queria, né, esperar... Existe esse local lá? Existe a pedra. Os caras matou gente pra caramba pra botar o sangue lá. Aconteceu isso? Aconteceu. Foi na época lá, antes de Antônio Conselheiro lá. É uma história verídica. Então vamos fazer... então você tem essa vertente da sua mãe... Do sertão. Que minha mãe, quer dizer, do meu avô do sertão, mas depois tem Penedo, porque a minha infância foi Penedo, que pouca gente sabe. Meu avô morou em Penedo até 70. Então, a minha infância, as minhas memórias mais infantis vêm muito de Penedo. Do Rio, da rua principal, porque meu avô era gerente do banco na rua principal de Penedo. Então eu ia para a biblioteca, que era quase em frente à casa dele. Então eu ia correr em biblioteca. Eu gostava demais de biblioteca. Então assim, eu comecei muito a coisa de gostar de ler, né? Por ver minha mãe lendo, aquela coisa. Então eu tive, e Penedo era o início lá. Então teve esse pedaço da minha mãe por Penedo e pelo sertão do meu avô, né? Então eu tenho a coisa do Sergipe, do Pernambuco, do Recife. Então eu tenho essa coisa aqui muito ao lado aqui. Sergipe, Pernambuco, Alagoas, né? Que eu bebi disso tudo e fora a origem que eu não tive vivência árabe, né, na região. Mas eu bebi... Mas ela é quase que genética, como diz a história. Genética mesmo, né? Literal. Não sei se isso passa por genética, essas coisas mais intrínsecas da formação, talvez não, mas eu acabo pensando às vezes que passa. Uma série... Acho que passa alguma coisa, não sei. Ou vem através da convivência que as pessoas vão... Tem a convivência, mas tem a coisa mesmo do tipo mesmo seu, né? Geneticamente vem, né? Agora, claro, cultura passa. Mas, por exemplo, você tem... E a sua família toda, ela tem uma inquietude
para o empreendedorismo, não deixa de ser o comércio, de certa forma. Porque eu virei produtor cultural, que de alguma forma é alguma coisa. É comércio. Né? Você já teve várias incursões. Já fui empresário. Empresário, então vocês têm essa coisa assim, que é uma coisa do mundo árabe, eles são assim, por excelência. Faz tá parte entendendo? mesmo. Então, é bem natural. Então o fica gosto difícil, do negócio. Às vezes, a gente dizer, será que tem algo? Isso confere geneticamente alguma... Né? Mas a convivência muito também, né? Assim, porque passa a ser uma tese ariana, às vezes, se você conferir isso a genética. Mas assim, eu não entro muito nessas polêmicas. Mas eu acho que é cultural mesmo. Para mim, assim, eu ligo menos, porque como eu não sou estudioso dessa área, e como cientista que eu sou na minha área, eu respeito muito as outras ciências. Claro. Aí quando eu vou devagarzinho. Isso é o seu quadrado. Eu piso devagar quando eu vou falar das outras. Assim, mas quando é mesa de bar, eu costumo falar besteira pra caramba. Mas aqui, como estamos aqui, né? Tem mais gente teremos ouvindo. Prova. Tem mais gente ouvindo, eu não vou falar as besteiras. Teremos prova, aí depois o cara disse, o Ricardo disse isso. Não, disse não, tá aqui, ó. Ricardo com a formação dele. E o Paulo Poeta falaram isso aqui. Pois é, aí eu tenho que pisar devagar. Mas é um bom assunto, mas aqui é meio mesa de bar também. Ninguém está ouvindo, Ricardo. Na realidade, ninguém, estamos nós dois aqui. Bom, então a tua formação vem dessas matrizes, né? Isso. Da matriz árabe por parte do pai e das matrizes mais profundas do Brasil profundo, dos nordestes, dos sertões, né? Do lado da mãe. Né? E já soubemos que era o professor Arlindo Cabuz, que foi da Copev, foi professor da engenharia. E a sua mãe, como era? Rea Cabuz. Rea Silvia. O professor Cabuz morreu, a dona mamãe tá morreu bem. antes. Papai faleceu ano passado. E a sua mãe? Mamãe tá bem. Tá bem? Tá. Quantos anos já? 83. Olha, dona Rea, um beijo para a senhora, viu? Tá aqui o seu filhote aqui, contando a história da família. E irmãos, então... Tenho 2 irmãos, Cristina, que é médica, ginecologista obstetra, e meu irmão, que é administrador e que trabalha nessa área. Os dois mais novos? Mais novos, eu sou mais velho. Meu então irmão é bem mais novo. Teve moral em casa. Mais ou menos. Quando eu era menino, minha irmã era briguenta mais, eu era mais quieto. Agora, meu irmão é bem mais novo, né? Assim, ele tem uma diferença de 8 anos, né? Ele veio depois. Então aí tem autoridade. Ô, Ricardo, e quando foi para resolver o que fazer? Aí veio o colégio e tal, mas resolveu o que fazer, aí veio, claro, o pai. Na época era o seguinte, só tinha 3 opções, era engenharia, medicina ou direito. Então, eu era matemática, eu sempre fui bom nas áreas de exatas, né? Eu gostava de literatura, sempre gostei de ler, sempre gostei da parte de português, era muito razoável nessa área. Mas eu tinha que ser engenheiro, aquela coisa, a opção era muito por ali. Aí eu fui mesmo na empurrada, não era... Sendo sincero, aquela história, eu sou formado em engenharia civil. Não era uma paixão. Não era. Eu sempre gostei de... Era um destino. Eu sempre gostei de fazer muita coisa. Eu nunca gostei de uma coisa só. Então, isso era um problema. Agora, depois de tudo, tanto que eu larguei o curso no meio, cara. Eu larguei o curso de engenharia no meio, eu entrei naquele processo, abandonei mesmo, larguei e deixei de estudar 1 ano. Por 6 meses enrolando a matéria e, em outros 6 meses, parado total. Mas depois eu voltei e terminei o curso. E foi uma das coisas interessantes, Paulo, porque... eu não me arrependo de jeito nenhum, porque o título de engenheiro civil me abriu muita porta. Então eu terminei o curso daquele jeito, né? Como aquela coisa. Empurrado, fazendo as matérias só para fazer o que era necessário. Cumprir, tirar o meu 7 para passar por média. Eu sempre fui um estudante razoável, ali sempre fui bom. Chegou a estudar com seu pai? Não. Aí foi uma condição muito forte, cara, que eu só entrava se ele não tivesse. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, que, assim, a coisa que eu queria fazer em Campina Grande, que era modinha na época, fazer engenharia eletrônica, engenharia campo muito elétrica, bonito lá, né? Era modinha. Então todos os meus amigos iam para Campina Grande. Eu queria também. Aí não pode. Só se fosse pro Ita. Eu queria nada ir pro Ita. Aí meus pais fizeram de tudo para eu ir pro Ita. Aí eu digo, não vou pro Ita. Aí então eu tive que ficar em Maceió. Foi aquela coisa meio negociada. Mas aí ele deixou de ensinar 1 ano antes, né, no curso, porque não tinha condição não, pô. Você sabe das histórias todas que foram lá. Eu passei por alguns problemas, digamos, de adaptação inicial. Mas se resolveu. Eu entrei no movimento estudantil, eu tive uma relação muito boa com uma parcela dos estudantes grande, e aí terminou que as pessoas perceberam as diferenças e circunstâncias das coisas. É interessante isso, porque vamos só lembrar, o professor Cabuz era muito rígido, né? E é consciencioso da função dele,
E é daqueles professores que achavam que o cara não devia passar se não fosse ruim. Soubesse, o engenheiro que não, se não soubesse estrutura e ele dava estrutura, que era uma coisa básica da engenharia, né? Então, se o cara não fosse bom, não passava. E muitos não passavam, né? E aí houve, naquela época, uma greve, inclusive, tendo ele por... E aí, como é que você chega na universidade? Justamente isso, é bom ver. Você acompanhou. E como foi em casa negociar isso? Porque as pessoas do movimento estudantil eram algozes do seu pai na época, não, foi né? incrível, que eu fiz campanha... Cabuz o terrível, Cabuz o filho da pega, Cabuz não sei quem lá, miserável, monstro. E você vai e faz engenharia e vai justamente... Conviver com os inimigos. Conviver, não só conviver. Ser parceiro, porque você começa a militar né, no Partido Comunista do Brasil, que foi o cara que foi o partido que fez toda essa... Como foi essa coisa com você mesmo, resolver isso, e em casa também? Eu acho que ele era um democrata. Eu acho que ele era um democrata. No geral. Agora, a questão é a seguinte, é que a minha história teve algumas coisas que pouquíssima gente sabe. Mas vai contando agora, vai contando. Você está tirando coisa que eu não agora é hora, agora é hora. Eu, quando eu era bem jovem, eu era católico de participar da missa. A maioria, né? Participar da missa. Porque tinha eu era progressista. Né? Eu era da linha progressista, Padre Adriano. Juque, eu não entrei nisso. Eu entrava na comunidade jovem do Padre Adriano, lá na Ponta Verde, Jaraguá. Padre Adriano era um padre de esquerda que tinha aliança com o Cajá, que era isso. E o Cajá veio aqui. Eu participei de reuniões, ele era PCR. PCR na época. E assim, eu participei de reuniões clandestinas na época dessa época. Já, cara, com 13, 14 anos. Já pensou? Eu participei sem saber, eu era muito menino. Muito não precoce. Sabia o que era, mas estava lá. Eu sabia que era uma coisa proibida, porque o padre disse para não dizer para ninguém. Aí fomos. Confessando, foi assim, no confessionário, tipo, meu filho. Não... Assim, não era mais ou menos, assim, não foi mas assim. Mas era uma coisa. Era Costoroli e tal, assim, num sábado lá em Jaraguá, na casa do padre, do lado da igreja. Um sábado desse, cara. Aí lá vou eu para essa reunião e eu adorei a reunião. Na realidade, eu gostei. Gostei muito. E ele não falou de nada de comunismo, coisa nenhuma, falou da importância da gente estar ligado aos pobres. As bases. Não tinha nada, assim, o que eu vi lá foi algo muito interessante do ponto de vista cristão, né? E aí eu vou para essa reunião, tinha alguns colegas do colégio, né, classe média, e outras pessoas que eu não conhecia. Né? Mas tinham, sei lá, 10 pessoas. E o Cajá, que eu não sabia nem quem era, nunca tinha ouvido falar, que eu era assessor, não sabia que era de Dom Helder. Então era um assessor de Dom Helder, que era para organizar os jovens nas comunidades de jovens, né, católicos. Eclesiais de base, comunidades eclesiais. Aí o que acontece? Eu não sei se chegava se já chegava a isso, organização. Era primário ainda. Era muito jovem. Grupo de jovens. Grupo de jovens. Aí o que acontece? No outro dia, cara, o arcebispo chama a gente para uma reunião. Eu tomei um susto desgraçado. Bom, resumindo, o arcebispo chega e diz que aquilo não pode e tal. Aí quando eu percebi que eu não queria aquele tipo de igreja, eu queria outra, né? Aí mudei meu caminho. Aí foi quando eu comecei a perceber mais as coisas. E aí eu olhei para o mundo. Mas isso era muito um lobo solitário, porque eu não era ligado a nada. Eu era eu. Ali no colégio, tinha muitos amigos, mas não tinha um partido, nada. Eu comecei a ler o que tinha, na época era ditadura ainda. Então a gente não tinha acesso a literatura, mas não tinha Google também? Né? Então, o que eu achasse de livro que trouxesse informações, aí eu fui começando a entender sobre religiões, sobre filosofia, e comecei a ler muito, isso com 13, 14, 15 anos. Eu entrei com 16 na universidade, era muito, botaram mim pro lado de ano, uma coisa terrível que faziam antigamente, e a gente tinha que comer, assim, antes as coisas, né? Então, eu fui muito jovem nesses processos. Então, eu criei um grupo de pichação, cara, era o Aranha. O Aranha arranha-sanha, o Aranha era algumas frases contra os militares e algumas frases bem porra louca, que era um grupo anárquico. Que misturava. Então a gente botou, né, contra a ditadura, Milica, Gorrome, tinha umas frases. Então eu era um cara mais politizado e tinha um colega mais que era muito criativo e outros colegas mais operários. Então era um grupo legal. E a gente passou por um tempo, e ninguém sabia, era tudo clandestiníssimo, né? Matéria na Gazeta, de capa, no Caderno B, e ninguém sabia quem era, só as fotos da gente, a gente ficava tudo pirralho de 14, 15 anos, né? Fazendo aquilo. Então a minha história foi, quando eu entrei na universidade, eu já sabia que eu queria entrar na esquerda, eu tinha isso tinha claro para mim, né? Então essa história... Mas como era a resistência em casa? Oi.
A resistência é grande, não, eles não gostaram da ideia, não, lógico, não, eles nunca, não, mas aceitaram, porque viram que não tinha jeito mesmo, assim, papai e mamãe sempre tiveram muita condescendência comigo, porque eu era Você era cara, responsável. Eu era muito responsável, então nunca, né, sempre era aquele aluno que, pô, não estudava quase nada, eu fazia as provas, eu estudava, tipo, rapidinho para ir brincar, eu gostava de brincar o tempo todo, então, eu era aquele cara, chegava da escola, fazia o dever rápido e ia brincar. Então, eles não podiam me proibir de brincar, porque eu fazia as notas, tirava sempre notas muito boas, então... Eu tive sempre essa condescendência dele. Agora, com a política, eles ficaram com medo, porque ainda era ditadura, né? Então, eles tinham medo do que podia acontecer, né? Mas não, ainda bem que não aconteceu nada grave, não passei por nada, né, que fosse muito complicado. Né? Mas foi isso, né? Eles tiveram condescendência, lógico, e depois aceitaram plenamente. Sim, mas esse episódio em si, porque essa embate com o professor Arlindo e você... De repente lá, o que ele falava? Ele nunca levou um papo assim com ele sobre isso? Não. Ele nunca perguntava, rapaz, por que você foi se meter com esse povo? Papai nunca foi muito desse... De comentar isso? Não. Uma coisa que ele assimilava normalmente. Acho que normalmente não, mas na relação comigo, ele sempre foi muito tolerante. Ele sempre foi um pai extremamente tolerante e compreensivo comigo. Muito. Ele, as poucas vezes que ele interviu de alguma forma, foi sempre de forma muito generosa. O papai sempre foi uma pessoa extremamente, digamos, eu vou usar a palavra condescendente, porque eu extrapolei pra caramba, né? Que é normal, né? Na juventude, né? É normal extrapolar. E depois, assim, eu virei professor muito jovem. Aí fez engenharia. Eu fiz engenharia. Né? Acabou, entre idas e vindas, deixou um ano e tal, mas formou. Né? E aí fazer o que da vida? Eu era funcionário, com 18 anos, virei funcionário da universidade. Eu era estudante e funcionário, aí virei... eu me lembro, você fez concurso. Eu deixei o movimento estudantil muito rápido, porque eu fui para o movimento servidor. Eu derrubei os pelegos da FASUBRA, da diretoria, que eu fui da primeira diretoria da FASUBRA, da Federação dos Servidores. Então eu entrei no movimento sindical. Né? Então eu atuei no movimento estudantil, atuei no movimento sindical e depois no movimento docente. Eu fui para todos os movimentos. O que eu participei de comando de greve de professor em Brasília, tipo, passar... De funcionário... De funcionário e de professor. Quer dizer, eu bebi... De estudante, de funcionário e de professor. Então foi as três coisas, né? Então atuei, né? E só que nesse paralelo, né, eu... Foi empresário também. Fui empresário, porque eu me meti com informática, que foi outra doidice também, que eu não estudei nada, e de repente eu estava programando, quer dizer, Autodidata. Fui autodidata, graças a um cara fantástico, Luiz Renato, que é tio, ele era casado com uma prima e tio de uns primos meus, assim, também contraparente. Ele tinha uma empresa e criou um computador, como na época ele trabalhava comigo com sorvete, e aí me chamou, aí disse assim, cara, eu não sei nada. Ele disse, pegue aqui o livro, me deu um livro, me deu um computador. Um caba jovem, com um computador naquela época que não existia computador pessoal. Ele me dá um 8 bits, cara, era um computador muito antigo, e um manualzinho com um programa. Cara, eu virava à noite. Programando, aprendeu a programar tudo. Tava com um mês, eu estava fazendo, eu informatizei um monte de coisa. Eu me lembro. Aí informatizei lojas do shopping, que era o Iguatemi, na época que inaugurou um monte, o Senac, botei almoxarifado, supermercado em São Miguel dos Campos, fiz um monte de doidice nessa época, assim. E aí pronto, ganhei algum dinheiro com isso, né, com informática, porque como funcionário, aquele salário, e depois como professor também, um salário como professor iniciante, que eu entrei como professor também muito jovem, era professor auxiliar 1, 2, não tinha mestrado, doutorado na época, então era aquele salário mais ou menos, então eu me virava fazendo aqui, ali era professor 40 horas, e mais ali, e ia me virando, e consegui com informática durante tempo, até que eu me abusei e vendi, a empresa cresceu e virou um negócio que já não era o que eu queria, né? Aí vendi para o meu sócio, que depois, né, tocou. Aquela fase que você lidou muito com lâmpadas, aquilo era como empresário, que iluminando os cantos. De iluminação já foi como cientista. Né? E aí eu fiz algumas coisas, mas aí era... Na parte da ciência, e onde é que você se meteu? O que foi? Que aí é outra história. Aí quando eu entrei na universidade, eu comecei a ensinar na área de conforto ambiental. Aí conforto ambiental envolve térmico, acústico, luminoso e tal. Aí terminei que eu fui
comecei por acústica, mexi com térmico, mas Mexeu com acústica, porque sua família tem uma tradição nesse Gustavo negócio também. tem Gustavo estúdio, tem esse negócio meu primo tem. Não, mas tem outro, tem um engenheiro lá, que eu me lembro que na época que a gente fez o festival universitário, era o Renato ou quem que entendia disso, alguma coisa. Aí o Renato... Que a gente foi atrás para ver como é que mexia na acústica do CRB. Aí eu já não me lembro mais. Mas você nem estava na universidade. Por aí nessa época, eu não lembro. Mas de todo jeito, assim, era mais ou menos por essa banda que eu tocava. Aí fui bater na luz, né? E luz natural na arquitetura. Então eu terminei que fiz mestrado em Santa Catarina e o doutorado na Inglaterra na área de iluminação natural na arquitetura. Então eu virei, porque eu era aquele cara extremamente generalista. Eu era bonzinho em um monte de coisa, mas eu não era especialista numa coisa. Aí eu decidi que eu queria ser especialista em alguma coisa para poder ter alguma autoridade, porque eu sempre era aquele cara que era o outro. Falava, né? por cima, eu né? falava e o outro você não tem autoridade. E hoje em dia, que é o lugar de fala. Lugar de fala, eu não tinha lugar de fala em canto nenhum. Agora eu falava que só peste. Aí Não tinha o lugar, mas a palavra eu tinha. Sempre falei muito, né? E aí o que acontece? Aí eu me formei. Aí sim, eu fiz uma formação sólida nessa área. E ganhei uma certa autoridade nisso, né? Digamos assim. Na iluminação. Na iluminação. Na área de iluminação natural na arquitetura, na iluminação em geral. A parte da Mas iluminação o que é artificial. isso? É uma iluminação natural? Como É a do abrir, sol? É a luz do céu, né? A luz do céu. Como você abrir a janela da casa para botar a luz legal dentro do canto. Como você projetar a casa para que a luz... um edifício, qualquer coisa, para que a luz natural fique legal para você. Então, eu ensinei isso durante a vida toda. Né? Isso é que eu ensino até, estou me aposentando agora, né? Então é o que eu, digamos, aprendi a ensinar. Né? Eu ensinei muita coisa na vida, de computação e outras áreas, ensinei muita coisa. Mas a especialidade minha é essa, né? A especialidade... É a segunda vez que acontece isso, eu vou derrubar isso aqui. Porque não é possível um apresentador de televisão, quando acontece isso, a direção já está reclamando lá, porque eu estou... já está aqui, ó, no meu ponto, dizendo, Paulo, você fala que todo mundo deixa o negócio, e você é o primeiro. Agora está aqui, não perturbe e ativado. Como é que faz o negócio? Aconteceu comigo uma vez. Pensou que negócio da bexiga? É que às vezes é no horário, ele fica por um prazo e depois deixa de fazer. Aconteceu comigo uma vez. Pensou? Acontece. Olha, então, quando é que a gente estava? Agora eu me perdi tudo. Estava na luz natural, na arquitetura. arquitetura. Da luz natural. Que é a minha, digamos... É a sua especialidade. É a minha especialidade, que eu desenvolvi software. Aí eu comecei a história. Aí a história é história pra caramba nisso, né? Que aí ponto parte dela. E assim, pois é, assim, fui aí pra Santa Catarina. Um software. Aí assim, quando eu fui pro meu doutorado, eu trabalhava muito com informática, né? Então, eu estava de saco cheio já de informática. Aí eu fui fazer o doutorado na Inglaterra, e eu queria trabalhar mais a percepção da luz, mais a coisa da subjetividade, da relação do humano com a luz. Aí chego lá, o orientador que eu fui ficar, soube pelo meu orientador de mestrado que eu desenvolvia software. E ele que terminou, para encurtar a conversa, passou um mês me convencendo para eu fazer um software na área de iluminação natural. Porque os softwares que tinham na época, eles não eram adequados para a arquitetura e o céu tropical. Isso nos anos 90 e tanto, 98 que eu fui para lá. E aí o que acontece? Eu digo, não, cara, eu quero usar o Radiance, que é um programa de Berkeley, que é muito bom. Eu disse, Ricardo, se você for trabalhar para fazer nesse programa, o trabalho que você vai ter para adaptar ele para o que você precisa é o mesmo que você fazer um programa seu. Sei que o cara passou um mês e eu me convenceu. E eu fiz esse programa que é o Tropilux, que é, digamos, a minha obra-prima do ponto de vista científico, que é usado mundialmente. Então o programa, assim, hoje já está menos porque eu não estou mais dando a já tem outras ferramentas. E novas ferramentas eu não estou mais acompanhando, mas ainda está usando em muito canto. Então não sei quantos mestrados, doutorados e artigos científicos se basearam nesse que eu fiz para o meu doutorado. Eu fiz para mim, aí depois eu, como tá, já... Aquela história, você está lá, né, no lugar, né, soldado no quartel, né, termina que foi, aí fiz. Aí o programa já está na 8ª versão, vai para a 9ª versão de atualização. Eu vou me aposentar, eu quero lançar minha última atualização agora, né, quando eu me aposento, e deixar para os jovens que estão tocando, para tocarem a programação dele. Então, isso foi uma coisa assim
que eu não queria e aconteceu e foi muito bom. Então a minha vida acontece muito disso. A gente pensa que como é que você programa? Eu não programei nada. Tudo que eu programei, quase tudo deu errado. Eu pensei numa coisa, foi outra. Tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Agora o engraçado é que eu mas não... com a certa organização. O engraçado é isso, é que eu não sou assim. Eu planejo, mas dá sempre diferente. Sempre surge uma coisa nova. Eu penso, digo, vou fazer uma coisa assim, aí faz da outra coisa. Que aí entra a coisa da própria poesia, né? Porque quando eu era jovem, eu não gostava de poesia. Eu não era poeta jovem. Você, quando era estudante, eu não era. Eu assistia você dizendo poesia, eu gostava de ouvir, mas não era minha praia. Eu só ouvia ali. Mas eu não tinha, né? E, de repente, aconteceu, né? Várias circunstâncias me levaram. Quando eu vi, eu virei um nome muito maior do que eu sou na poesia. As pessoas me reconhecem muito mais. Mas agora eu preciso lhe interromper, porque a gente vai fazer uma pausa nessas outras coisas profissionais. Já sabemos que você... a sua contribuição na universidade, e agora vamos deixar essa última que você já mergulhou aí, que é na poesia. Mas antes, uma curiosidade, você foi fazer, você vê como você é inquieto, né? Você foi fazer doutorado na Inglaterra e virou professor de forró na Inglaterra. Cara... Conta como foi esse negócio por Jesus Cristo. O cara vai fazer doutorado, fazer um software, falar da luz, do ambiente, da relação com as pessoas, do ambiente da luz. Eu acho que foi o escurinho, né? Do forró, né? Olha, como é que você virou professor de forró na Inglaterra? Pois é. O que acontece? Terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Mais ou menos. Eu gostava de dançar forró, eu já dançava bem nessa época, porque eu não dançava nada até os 25 anos. Depois eu aprendi e lambada de forró eu desenrolava. Aí o que acontece? Tinha ganhado até um concurso uma vez, desenrolava, mas não era professor, eu era só para me divertir. Porque quando eu era jovem estudante, eu dançava mal pra caramba, nem dançava, eu não sabia dançar, enrolava ali. E aí o que acontece? Eu tô lá na Inglaterra e outro mundo, outra cultura, outro tudo, o cara chega, cara. Eu cheguei perto do inverno, então assim, chega no inverno, dá deprê da porra. Você quer fazer acontecer. Aí pessoas até se matam. É bagaceira, porque o clima lá, assim, chove. Não vê sol. É sempre muito nublado e tal. Mas o que acontece? Eu tinha alguns amigos brasileiros na cidade que eu vivi, que era em Sheffield, que é ao norte de Londres, né, tipo 2 horas ao norte. E o que acontece? A gente reuniu um grupo e decidimos criar uma sociedade de brasileiros, porque lá na cidade tinha muito estudante internacional e cada país tinha a sua sociedade. Era a sociedade dos mexicanos, dos gregos, então eu criei a Sheffield's Brazilian Society, que era dos brasileiros. E quando foi fazer o lançamento, os caras disseram, Ricardo, tem que botar, a gente sempre faz aqui uma dança para ensinar as pessoas, porque vai tocar, vai ter a música e tal, porque eu tinha levado muito CD na época, e eu botava as músicas brasileiras nas festas. E o que acontece? Eu não sabia samba, todo mundo queria samba, eu digo, samba não dá. Samba eu nem enrolo, né? Hoje eu enrolo, na época eu nem enrolava. Aí, digo, só sei dançar forró, só que eu nunca fui professor, mas eu sou professor da universidade, né? Eu sei ser professor. Aí eu digo, mas não tenho uma parceira, porque na época não tinha ninguém lá, porque quando eu cheguei lá, eu cheguei solteiro, né? Aí o que acontece? Eu encontrei uma polonesa que tinha vivido no Brasil na infância dela e sabia dançar lambada. Lambada pro forró, e além de ser muito bonita, né? Aí pronto, aí foi muito motivo. A gente chegou e combinamos, ela falava português e fizemos um curso de forró. Olha, que maravilha. Né? Ela me acompanhava, ela só me acompanhava, né? Eu montei a ideia. E aí, no dia da festa, acontece a aula, no início da festa. E foi um sucesso. Cara, a galera adorou. E aí tinha na festa, pra você ver como é que é a vida, tinha lá um casal de ingleses que tinham vindo ao Brasil há muito tempo e quando souberam que ia ter Brazilian Society, quiseram ver. E essa pessoa era da prefeitura da cidade e me perguntou se eu não poderia dar um curso de forró na periferia, lá na região. Olha, perguntar pra mim... Quase que você não volta mais pra cá, vira... Cara, olha, foi uma doidice, porque aí eu fui dar esse curso na região, era para idosos. Aí eu fiz um curso com mais lento, shotzinho, não sei o quê. Os caras gostavam, eu digo, vou mostrar pra vocês como é o forró mais pesado. Aí fiz a demonstração, aí eu quero esse. Aí começaram os velhinhos a dançar, o forró rápido, cara, o forró pesado. E aí, olha, daí me contrataram, eu dava aula toda sexta-feira, 5 horas da tarde, quando eu saí da universidade. Durante quase meu doutorado todo, eu ganhava para dar aula, cara, de forró. Olha aí. Olha, aí pronto, mas olha, fiz shows. A história do forró,
foi daquelas, assim, que eu conto pouco, porque as pessoas não acreditam que é verdade. E eu prefiro nem contar. Nada, aconteceu nada aí. O problema é que tem imagens, tem imagens, né? E eu fazia oficina. Não me venha com churumelas, tá aqui, ó. Tenho aqui, tem ó. imagens, né? E aí, cara, eu fazia oficinas nos museus, porque aquela história, eu era um artista, para eles, internacional. E eu fiquei impressionado, porque eles me tratavam como isso. Né? Era um negócio fantástico e eu era muito bem tratado. E aí o que acontece? Você se prepara mais. Vim para o Brasil para um trabalho de campo, trouxe uma boneca de forró, eu fazia show com boneca. Eu fazia espetáculo mesmo. Não era brincadeira não, Paulo. Era espetáculo, eu montava. O auge da carreira, vou te contar quando foi o auge da minha carreira e quando eu decidi parar. Foi quando eu estava para vir para o trabalho de campo e final do meu doutorado. E eu recebi uma ligação, que eu achei que era trote, que era para fazer uma participação, né, uma noite, que seria minha, no Festival de Verão do Ashmolean Museum de Oxford, que era o segundo maior festival de verão da Europa. Nossa! Não, era um negócio assim, absurdo. Aí o cara liga para mim, a mulher liga para mim, eu pensei que era um amigo meu tirando onda, né? E um negócio desse, né? Aí eu digo, não, tal. Aí eu brinquei depois, não é isso. Aí que eu percebi que era verdade. Aí a questão do calendário. Eu teria que fazer no período que eu já tinha comprado a passagem e vinha para o Brasil. Eu tive que fazer a escolha. Eu vou ser doutor, PhD, ou ser professor de forró. Vou ser professor de forró. Aí eu optei, obviamente, por ser... Obviamente, não sei não, se Foi. é tão obviamente. Porque é o seguinte, sabe, Paulo? É aquela coisa, eu tinha 30 e tantos anos, né? Eu poderia ter dado a louca, né? E virado artista. Mas eu tinha muito... Eu quero história. Eu gosto de doidice, mas eu tenho meu pé no chão. Eu tenho uma frase do Engels, que é um grande filósofo, que eu li muito na minha juventude, que ele dizia, eu não sei a frase exata, mas ele dizia que a gente deve sonhar muito, mas sempre procurar ter aquela ligaçãozinha com a terra, com a realidade. O poeta, né? deixando o Engels e indo para o Tiago de Mello, ele diz, sonhar, mas cavalgando o sonho, né? Para o sonho virar realidade. Pois é, então eu tenho um pouco disso, eu vou para as doidices, mas eu assim, não, menos, né? Ali, vamos lá, né? Já tinha me divertido bastante, já tinha feito muita loucura, que eu jamais imaginei. Eu ganhei eu tenho um troféu de melhor professor de forró da Inglaterra aqui, né? Mas os alunos fizeram festa para mim, assim, muita coisa, assim, eu formei, teve formatura de forró que a turma subia dançando chachado no palco, cara. Não, umas coisas assim muito diferentes. Fiz o São João com casamento matuto. E é aquela história que você diz no popular, atirei no que vi, matei o que não vi. Fui lá fazer uma coisa, acabei fazendo outra também. Sabe outra coisa que também pouca gente sabe? Eu fui DJ. Olha, eu fiz festas brasileiras lá porque eu levei meus CDs, eu entendia de música o suficiente. Aprendi a usar os equipamentos com CD e fiz não sei quantas festas também. As festas brasileiras, ou festas outras. Isso dava um dinheirinho? O cara dava o suficiente para ir tomar uma bela cachaça, sabe? Assim, não era nada, mas dava, tudo é pago. Então, uma das coisas assim, nada era de graça. Tudo, quando me contratavam, todas as vezes eram... E não tinha aquela coisa, pode fazer, como a gente aqui, né? Já tava... Chegou até a gente, não. Não cheguei esse nível, não. A gente, não cheguei, não, que aí é profissional mesmo. Aí tem abandonado aí tudo. O cara te cobra. Eu já tive produtor aqui, que eu tive que fazer para não varar o tempo todo para poder... Né, Então você tem que ter hora que você tem que segurar, que senão você vira... Porque é justamente isso. Como eu faço várias coisas diferentes ali nas doidices, termina que a pessoa às vezes é puxado para um deles, né? Como foi a poesia, como foi essa coisa lá do forró. Mas eu consegui terminar o doutorado, que foi aquela história. Ninguém sabia disso, Paulo. Era segredo. No Brasil, ninguém sabia dessa história. Só lá. Porque eu tinha medo depois de que que eu não consiga terminar, vão dizer que a culpa era do forró. E eu consegui terminar nos 4 anos, batidinho, certinho. E aí eu divulguei, né? Bom, agora a gente está se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, então vamos, senão a gente não fala, né, no seu xodó hoje, né, que é a poesia. Hoje não, a partir de algum tempo atrás. Então, fala aí dessa tua experiência. Você já publicou 2 livros, né, e é responsável por um projeto assim, que é um projeto assim, em Alagoas, pioneiro e que se mantém há muito tempo. Já vai em 15 anos, que é o Papel no Varal, e uma versão que vai para o rádio, para a rádio educativa, que é o Minuto de Poesia. Então, fala aí como você disse lá no fim, você já vem querendo falar disso há bastante tempo, da poesia, que é o seu xodó atual. Então, fala aí como é que você mergulha na poesia. Foi aleatório também, né? Eu tinha uma namorada que dizia que eu devia ser poeta, mesmo sem eu ser. E ela insistia, dizia que era tal. Aí um belo dia, terminei que eu escrevi alguma coisa,
E comecei a fazer aleatório para minhas filhas, contando história para minhas filhas de noite, e ela no dia seguinte queria que eu contasse a mesma história. E aí, vou anotar, que eu criava, eu sempre criei muito. Meu avô, esse meu avô sertanejo, ele era um excelente contador de história. Eu aprendia... História de Trancoso. História de Trancoso. Ele contava muito, ele mentia muito bem. Ele era o padrão do Suassuna. Ele contava cada história fantástica. Eu acreditava até um dia pra guerra. Até hoje eu acredito, né? Né? Eu tive 2 grandes formações na história de história. Então eu contava, eu sempre fui bom nessa história de contar história, mas eu crio na hora, eu vou inventando, e no outro dia eu não me lembro mais de como foi. Então, as minhas filhas corrigiam. Não, pai, não era na árvore, era naquele canto. Aí mudava. Aí eu comecei, aí reclamavam, né? Que queria igual. Aí eu escrevia, e comecei a escrever, e quem escrevia, inclusive, um deles foi a Galinha Saudosa, que virou livro. Ah, sim, eu a Galinha disse Saudosa, 2, mas tem 3, a Galinha Saudosa, que era uma poesia que eu fiz baseada nessa história. Eu escrevi essa história para elas. Na época, muito tempo. E o livro foi lançado muito depois. O livro foi muito depois. Né? O livro, quando eu publiquei, já foi no século agora, mas isso eu escrevi nos anos 90. Eu comecei a fazer poesia em 94, 95. Publiquei o primeiro livro em 95 de poesia. 94, aliás, 93. Comecei a fazer em 92, começo dos anos 90. Eu publiquei em 94 Estações Partidas. Inclusive, o lançamento você estava lá presente. Né? Foi, o Lael fez uma montagem, né, com você, Ionaré, Ana Deli e outra pessoa. Então, estávamos lá. Né? Então, assim, veio de lá. E aí, pronto, comecei a fazer poesia. E aí, depois, o Papel no Varal já foi em outro formato. O Papel no Varal já foi quando eu voltei, já tinha voltado da Inglaterra e queria fazer um evento legal. E aí eu fiz para fazer uma coisa para 20, 30 pessoas e deu no que deu. Né? Você sabe que 100, 200 pessoas, os eventos cresceram muito. Conta aí como é o Papel no Varal, ele está com 15 anos e fala aí como é que é. Tá, qual é a então proposta? Veja, o Papel no Varal... Quem não conhece, viu, é bom conhecer o Papel no Varal. Chega lá no Papel no Varal, que tem todo mês, né, quase. A gente está querendo voltar agora mais ou menos mais mensal. A gente foi mensal à época, depende, né? Mas estamos voltando agora com uma regularidade. Então o Papel no Varal, ele tem... É um varal de poesia, diferente dos saraus que eu fazia nos anos 90, que era aquele sarau só de poetas e que ficava muito chato, porque cada um só queria ler sua poesia. Que esse era o detalhe, assim, o segredo do varal, do Papel no Varal, foi que eu tirei isso. Ninguém pode ler sua própria poesia. Eu faço uma edição de 100 poetas, 100 poemas. Um poema de cada poeta em cada vez, com alagoanos nacionais, não alagoanos e estrangeiros, traduzidos, né? Então eu faço uma apanhada e penduro no varal e qualquer pessoa pode ler no palco. Então todo mundo é um pouquinho artista por alguns minutos. Então teve essa coisa do prazer de ir ao palco para as pessoas normais. Ninguém precisava ser Paulo Poeta, nem Chico de Assis para ir para o palco, porque era todos leitura qualquer. E eu, inclusive, não naquela época que eu comecei, eu lia igual a todo mundo. Leitura branca, como chama. Né? Isso, sem preocupação. E as pessoas começaram a curtir aquilo. Então, 100 pessoas no primeiro evento, cara, é um negócio doido. O evento de poesia com 20 era multidão. Você botar 100, aí pronto, foi isso acontecendo com muita frequência, muita gente. Então, aí, depois começamos a fazer recitais mais organizados, as pessoas começaram a querer que eu fizesse o Papel no Varal em tudo que é lugar. Aí, o Papel no Varal, ele tem uma característica que o público tem que ir para ler poesia. Não é você chegar para assistir ao recital, que é o que a gente faz. Né? Recital para o público passivo, digamos, assistir. Mas o Papel no Varal, eu preciso que as pessoas subam no palco, senão fica só eu, né, lendo, não tem graça para o formato. Né? Porque é isso. Então, é uma coisa... me lembro quem foi, parece que foi o Geraldo Câmara que falou. É um karaokê de poesia. Né? Em vez de música, é poesia. Você pega e vai lá e lê. Né? É super simples. E a gente bota música, bota artes visual, a gente faz uma coisa, a gente transformou isso num evento mais complexo. Que aí vem o meu lado de Ricardo, que organizador, que promoter. Que é como cientista, eu monto um projeto de pesquisa, como essas coisas. A parte organizacional. Né? Banco de dados, eu tenho um banco de dados de poesias imenso, que eu analiso, que assim, quando eu vou fazer cada seleção, ninguém sabe disso que tem por trás, entendeu? Dessa produção. A pré-produção é imensa, cara. É assim, pouca gente pensa, a pessoa pensa que é questão, juntou ali, botou. Estilo, né? Eu pego várias épocas. O clima, né? Eu faço de um jeito que dificilmente, nunca aconteceu de uma pessoa ir para o varal e não encontrar um poema que eu gostasse. Porque eu sempre faço de uma maneira muito eclética, mesmo quando é um tema único. Então vai falar sobre a loucura.
mas vai ter a loucura do século lá de trás e a loucura de hoje. Vai ter a loucura de um jeito e a loucura de outro. Então, eu procuro fazer esse tempero. É aquela coisa da cozinha, da culinária, da poesia. Eu vou pegando e vou botando um temperinho de uma coisa. Tem um soneto mais rígido, vai ter um verso livre, vai ter um poema de um cantador medieval, vai ter isso. Então, você encontra lá. Então você bebe, e não tem nada de teoria, cara. Ninguém fica discutindo teoria de coisa, é só para se divertir. É entretenimento, que é outra polêmica, sabe, Paulo? Que no começo do Papel no Varal eu recebi muita porrada, de pessoas que diziam: Ricardo, você é muito bom professor, sai daqui, volta para aquela, você como poeta é um bom professor, aquela coisa, né? Porque as pessoas uma parcela achava que eu estava transformando uma coisa vulgar. Porque era do jeito brincando. Professoral, né? Não era professoral, era o contrário. Eles queriam mais professoral. Eles achavam que a poesia era uma coisa mais erudita, para poucos, tinha que ser, não podia ser essa leitura. Você tinha que ter uma cerimônia. Aquela coisa do formato. E eu quebrei isso com esse projeto, quebrei comigo, não quebrei. Cada um faz de qualquer jeito. Tanto que eu faço no meu recital também com certo estilo. Às vezes você faz algumas versões que é recital. Que é recital, faço e tranquilo. Eu gosto, inclusive, me divirto, boto com música e tal, mas aí eu monto o roteiro, aí é teatro quase, né? Quer dizer, a forma de teatro. Que aí eu só desenvolvi isso você fica com aquela história, você está convivendo, vai aprendendo e vai criando o seu jeito. Eu fiz meu jeito. Né? Cada um, como você tem o seu, o Chico tem o dele, o Otávio tem o dele. Então, eu fiz um jeito que é próprio meu, que tem gente que gosta, que terminou que isso. Você faz tanto aquilo que termina que as pessoas gostam. Peraí, a gente está falando muito da coisa. Vamos ver a coisa agora. Aí roda um videozinho, nosso diretor aí, nosso querido Ezequiel, roda aquele do carnaval. Do sarau. Do sarau. Papel no Varal, olha. Aí a gente vai ver. Aí, ó. Foi no Théo Brandão. No Museu Théo Brandão. E agora, inusitada aí a sua entrada, né? A gente vai ver até a sua entrada. Essa foi. Olha. Eita, olha o Ricardo aí de zorro. Montando o cavalo, rapaz. Ele tá no museu montando o cavalo. Que maravilha. Que doidice, que maluquice legal. Lei de Godiva. Olha, saltar do cavalo. A Lei de Godiva não estava ali, não. Estava embaixo. Mas vamos ver agora então, porque a gente já está quase terminando o programa, porque eu não queria terminar sem a gente ver aquela sessão de fotos. Vamos passar ela aí rapidinho para a gente mostrar. Aí você... Peraí. Porque tá bem... ali foi na Inglaterra, no campo. Volta lá para... Quando você era professor de forró. Não, mas aí isso é caminhando no campo da Inglaterra. Era uma atividade bem legal. Vamos lá, a próxima. Aí são os palestras, meu lado cientista, né? Meu lado cientista, falando da iluminação natural na arquitetura dos trópicos. O livro. Aí meu primeiro livro, Estações Partidas, meu primeiro livro de poesia. Isso. Anos 90, 94. Isso. Aí foi eu de chacrinha no sarau, né? Também me fantasiando dos saraus, uma vez por ano no sarau erótico carnavalesco. Esse é ótimo. Esse foi muito bom. Você pode levar todo mundo, as mulheres normalmente ficam olhando pra gente sem querer que a gente olhe para as coisas que tem lá. Pois é. Aí o Cacos Inconexos, que é o outro livro, que foi o último que eu lancei, né, de poesia. Aí foi no Rio de Janeiro, no grupo, é o bonde da poesia, ali no bondinho de Santa Teresa. Eu estava lá com essa galera de poetas do Rio e lendo poesia lá no Rio, cara. Foi um dos primeiros lugares. Aí, eu tenho essa também. Essa foto é minha. É sua, né? Depois eu peguei lá, o Vitor Palmeira, eu tô ali de casaco, ali do lado esquerdo. Né? Ali com... Vamos lá, rapidinho. Minha formatura de engenharia ali com... faixa azul. Vamos lá, porque a gente tá... Aí é meu orientador de doutorado, o meu Peter Treguenza, minhas reuniões lá com ele. Aí a formatura de forró com a galera. Aí foi no dia do casamento matuto, em Sheffield, lá na Inglaterra. A galera do coisa. Aí, ó, eu tava nos jornais lá, uma das minhas apresentações, eu saí... Não, minha gente, não é mentira não, olha aí, tá aí. Foto. Não, eu tive a BBC, o diabo, cara, foi muita coisa. Aí foi na época do movimento de greve,
Paulo Lobo ali, né? Greve. Aí são meus softwares, né? O Tropilux, que é esse que eu falei. Que você criou, né? Criei Tropilux, tem vários programas. Esses são várias versões. E outros programas, aí a iluminação de outras ordens, né? Todos têm a ver com o sol. Esse aí é sol em fachadas, o outro é como calcular janelas por metro de E são X. usados hoje, amplamente usados. São usados esses programas. Esse aí faz geometria solar, vê a hora que o sol vai se pôr, vê a hora disso e aquilo. Isso, aí foi o carnaval em Sheffield, que a gente fez lá para 1.000 pessoas, um carnaval de música brasileira. Aí mesa redonda com Lê do Ivo. Vamos lá? Aí foi o forró, era lá da Inglaterra também. Aí era o nome da festa que a gente fez, Forró Bodó Forol. Olha, rapaz. Aí foi na Copa do Mundo. O negócio era sério mesmo, né? Eu saí um bocado de canto lá. Não, cara, o negócio aconteceu porque eu falei, para não falar demais, mas foi um monte de história lá. Copa do Mundo da época 2002, o Brasil foi campeão, a gente... Aí dava entrevista, a televisão ia lá em casa para fazer aquelas matérias do estrangeiro. A gente era os estrangeiros no lugar, né? Vamos lá. Aí foi quando ganhou. Pra frente. Foi comemorando a vitória lá. Eita, aí são meus pais. E eu bem pequeno, em Penedo, no carnaval. Olha. Eu bem criancinha aí. Aí era um monte de foto lá na Inglaterra. Na saudade era a foto que eu botava na parede lá para... Aí uma apresentação lá também na Inglaterra. Aqui foi falando poesia lá na Inglaterra também. Aqui na pesquisa de campo, aqui no Brasil. A boneca de forró que eu falei, ou é a boneca aí? É. Boneca do meu tamanho. Aí foi na Fazubra, quando eu tomei posse na diretoria da Fazubra. Aí era a minha primeira parceira, minha polonesa. A polonesa. Polonesa bonita. Aí outra parceira, Valéria. Aí é o grupo de cientistas, aí era o grupo da Comissão Internacional de Iluminação, que eu cheguei a esse ponto. Essa galera ali era os bambambam do mundo todo, eu estava no meio desse nessa época. Que massa. Essa galera aí, a boa parte está viva ainda. Aí já foi outra parceira, também fazendo apresentações lá. Aí foi o Museu de Zorro. Aí de Zorro. Aí meus pais. Eu numa palestra também. Bom, vamos lá. O livro, a Galinha Saudosa. Bom, ó, fizemos um passeio bom. Rapaz, aí. Uma bagunça desgraçada. Uma bagunça, mas deu pra gente. A gente tá. Estourou já o tempo. Estourou. O cara deu um grito aqui agora que quase calma! Eu avisei, eu deixar então, falar, não me deixa falar. É as despedidas agora. Então, Ricardo, muito legal essa conversa aqui com você para a gente conhecer um pouco das suas multifacetadas, da sua vida multifacetada. Não falamos filho, temos quantos filhos? 3 filhas. Três e uma filhas. neta. 3 filhas e uma 3 neta. filhas e uma neta. Larissa, Thaísa, Beatriz e Maria Alice. E Maria Alice. Então, um beijo nelas. São todas meninas. Todas meninas. Aliás, você é cercado de meninas na sua vida. Quantos casamentos já? Pois é, essa parte... 5. Pula. Isso, o Fragoso que virá aqui, nosso querido advogado, um dos melhores advogados aqui de Alagoas, virá aqui, a gente já acertou. Ele é que diz isso. Você ganhou de mim, Ricardo. Bom, fica aí para suas considerações finais. Bom, é só agradecer, né, um momento aqui, né, prazer estar falando, e você deixar falar, você vê que é um risco, porque eu começo a desinvesto, como diria lá, eu jogo na banguela e vou falando besteira, mas é isso, dizer que é um prazer imenso, assim, o fato de ser alagoano, essa coisa toda, aí eu me sinto, aquela história, essas origens, tal, a Pernambuco, eu sou muito alagoano, muito Maceió, e essa coisa do tempero nas coisas, tanto na poesia como na ciência, então... Por exemplo, o Tropilux, a cidade original é Maceió, tanto que na Inglaterra, quando o mundo começa em Maceió, o centro, eles riam das minhas brincadeiras, das minhas palestras, que eu sempre coloco isso. Para mim, eu tenho um orgulho grande daqui, desse meu canto. O melhor lugar do mundo é aqui. Eu curto muito para ir, assim, vou e volto. Eu saio, mas eu gosto, é aqui meu canto, e é aqui onde as minhas coisas florescem. Né? Isso aí. Pessoal... É isso aí, a gente vai encerrando esse personalidade de hoje. Eu deixo um beijo no coração de todos e peço que vocês assistam as reexibições e também no YouTube aqui da Assembleia Legislativa, da TV Assembleia, você pode, esse programa está disponibilizado. Até um próximo programa.